Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia nos sustém, nos fortalece, nos ajuda. O nosso guarda que não tosqueneja, a nossa torre alta, o nosso vigia, assim como a palavra diz, em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor. A nossa torre alta, a nossa confiança, do qual nós depositamos na sua infinita bondade e misericórdia, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, ajudador, conselheiro, aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda maldição. Nele nós somos benditos, porque não há maldição para aqueles que são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde ele levou sobre si e nós somos abençoados nas regiões celestiais. Nenhuma ferramenta forjada, preparada, prospera. Toda boca que se levanta contra nós, nós a condenamos. Essa é a herança daqueles que têm um irmão e amigo na diversidade. Aquele que diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe do que o seu Senhor faz. E ele é aquele que tem nos revelado tudo aquilo que o Senhor aonde a palavra diz que ele é aquele que nos revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Pois estamos apartados de toda injustiça, pois não aprendemos dos meros mortais por palavras meramente humanas destituídas de sabedoria, mas aprendemos por revelação divina, aquele que tudo opera e executa, aonde nos sustém, nos fortalece, fiel e verdadeiro, aquele que é a nossa confiança, a nossa rocha, o nosso alicerce seguro. Se constrói num alicerce seguro a nossa pedra angular do alto. Se constrói com a sabedoria, aonde para alcançar essa sabedoria, o temor é o princípio dela. Se edifica com ela e se consolida. Aqueles que alcançam um alimento sólido como que adultos, e alcança-se o dom de justiça, aonde se examina os espíritos, se examina entre o bem e o mal, se discerne, aonde se consolida a casa, porque muitos retrocedem e estão sujeitos na mesma condenação, a saber, o diabo, do qual o Senhor já trouxe juízo sobre ele, e assim aqueles que permanecem segundo a infidelidade, ele continua sendo fiel para os julgar segundo a justiça, a equidade, a imparcialidade e exercer o direito. Aquele que está acima de todos, no centro do trono, onde a terra é o escabelo dos seus pés, não há quem possa escapar das suas mãos, operando ele quem impedirá. Todo joelho se dobrará e toda boca confessará que ele é o Senhor. Alguns, como a palavra diz, numa casa há vasos de honra e de desonra. Alguns para a vergonha, assim outros com júbilo, aonde ele tem a promessa, e nós vivemos de promessas excelsas, segundo aquele que andou sobre as águas e é o fundamento, e ninguém pode colocar outro fundamento. Todo aquele que coloca um fundamento diferente do evangelho, do qual nós anunciamos, que o Filho amado, unigênito, que veio do Pai, enviado, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, aonde dele, por ele e para ele são todas as coisas, ele herdou tudo do Pai pela submissão do coração, aquilo que ele mesmo formou. Passou pela morte e cruz no Monte das Arábias, e o Pai o justificou ao terceiro dia, e assim fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que disse: está consumado, e através dele, aquele que disse: recebe o meu espírito, e ele vive, reina e governa, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e disse: não me retenhas, é necessário que eu vá para o Pai. E ele
vos enviará o Consolador, o batismo com Espírito e com fogo, em nome de Jesus, para aqueles que nele creem e perseveram. E assim ele tem nos sustentado, assim ele tem nos fortalecido, assim ele tem nos direcionado dia após dia, fiel e verdadeiro, aquele que é um escudo e broquel, aquele que aplana os caminhos para a sua vinda, entregará tudo ao Pai, está derrubando os montes, entulhando os vales, governando com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercendo o direito. E então entregará tudo ao Pai e virá o fim. O Pai o enviará com os anjos. Assim, aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, tanto os que dormem em Cristo, como aqueles que estiverem de pé, herdarão com júbilo as regiões celestiais, assim como aqueles que não venceram o último inimigo, a morte, falamos da segunda morte da alma, serão sepultados juntamente com aqueles que estiverem dormindo, que já estiverem caídos. Muitos julgam estar de pé, mas estão caídos por conta da desobediência, não se alcança a expiação pela culpa dos pecados e seguem mergulhados em densas trevas. Assim nos diz o Senhor, e haverá júbilo para aqueles que perseverarem até o fim, e ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Muitos ainda que digam, Senhor, mas eu fiz cura em seu nome, anunciei o vosso evangelho, e ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, sejais lançados juntamente com o vosso pai, o que é assassino desde o princípio, a saber, o diabo, aonde ali o seu verme não se queima. Mas para aqueles que perseveraram, júbilo por crerem na promessa daquele que disse: não vos deixarei órfãos. A casa do meu pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, senão eu não vos teria dito. Cremos e depositamos totalmente a confiança, e aqueles que assim procedem jamais serão grandemente abalados, aqueles que não duvidam da providência do Senhor, tanto nesta vida como na vida vindoura. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.